Então, pessoal, isso aqui é um resumo de alguns assuntos que tem na nossa avaliação lá. E eu tirei algumas partes dos assuntos que nós vimos nas aulas para não ficar um vídeo muito longo, mas eu vou postar no Drive o arquivo inteiro. Caso a pessoa tenha interesse, acesso ao arquivo do Drive ou o vídeo, ou os dois, se quiser assistir também o vídeo e o arquivo, pode ver também lá daí, tá? Então o universo teria surgido, né, segundo uma das teorias, tem várias teorias que falam sobre o surgimento do universo. O universo teria surgido há cerca de 13 a 15 bilhões de anos, tá? E o planeta Terra, né, pertence ao universo, ele está dentro de uma galáxia, tá, que é a Via Láctea, e o nosso universo teria aproximadamente 5 bilhões de anos. O planeta Terra cerca de 4,5 bilhões de anos lá, tá vendo? E aqui a história da Terra foi dividida em 4 eras geológicas. Teria surgido lá a era geológica marcada lá em cima, a era pré-cambriana, que é a mais antiga, e nós comentamos aqui. A história da Terra começou lá em cima, 4,5 bilhões de anos, e vai até lá embaixo para chegar na atualidade. Certo? Então a era pré-cambriana, que está em vermelho ali, concentra 87,6% da história da Terra. Então, a Terra se formou na grande explosão, ela foi se resfriando, só tinha lá bactérias e fungos, certo? Aquele vapor lá do resfriamento da Terra, causado pela grande explosão lá, ele formou as nuvens, e essa nuvem ela foi caindo sobre a Terra, e a Terra foi lentamente se resfriando através das chuvas. Ali na era seguinte, ali, ó, a chamada era Paleozoica, que está em azul clarinho ali, tá vendo? Começou a cerca de 570 bilhões de anos atrás. Ela durou cerca de 300 milhões de anos, mais ou menos. E surgiram os primeiros animais, as primeiras plantas também ali, tá vendo? Na era em verde, que está ali, é chamada era Paleozoica, que foi o período que os dinossauros surgiram, também desapareceram nesse período. Surgiram no período Triássico, tiveram esse auge no período Jurássico, isso comentamos a questão do filme lá, Jurassic Park. Eles apareceram no período Cretáceo e da era Mesozoica, certo? E daí em roxo lá tá mostrando o quê? Tá mostrando a era Cenozoica. Os animais continuaram evoluindo, aí surgiram lá o cavalo, né, e outros animais foram evoluindo, e surgiu também o ser humano, o homem pré-histórico, o Australopithecus, o Homo erectus. Só que surgiram o quê? Bem nesse finalzinho da era Cenozoica. Então, a participação do homem em toda a história todas as eras geológicas aí, ela é bem recente, tá? Então surgiu bem no finalzinho da era Cenozoica, que é a atual era que nós estamos. Tá vendo? O Homo sapiens também surgiu aqui no período, na era Cenozoica, tá? No período quaternário, tá? Aqui a história da Terra dividida em 4 eras geológicas, os acontecimentos de cada uma, os períodos, o tempo que cada uma durou, que nós comentamos em sala também, tá? Então você pode anotar aí, quem quiser anotar, pode anotar. E faltou a era Cenozoica ali, que faltou espaço, eu coloquei no outro slide aqui, ó. Então nós atualmente estamos no período quaternário. Alguns estudiosos defendem que já dá para dividir a era Cenozoica em mais um período também, um período equinário, que seria de tantas modificações que o ser humano vem causando tantas modificações que o ser humano ele vem causando na natureza, mas não é um conceito de cientista, tá? O que aconteceu nesse período aqui? Os continentes lá continuam se separando, os animais estão evoluindo, o ser humano continua sua evolução, tá? Essa atual era que nós estamos ali, tá? Aqui, ó, pedi para vocês anotarem a sequência das eras geológicas, a pré-cambriana, lembra? Vamos ter a sequência de vocês lá. E as siglas, né? PMC, professor Paulo lá, Moraes, né? Costa, tá? E aqui explica bem a questão de como os continentes estavam todos juntos e como que eles foram se separando. Na verdade, eles continuam se separando. Vamos mostrar a animação ali, essa explicação aqui, que ela é bem interessante, tá? Há mais ou menos 400 milhões de anos, todas as terras do planeta estão agrupadas em um único supercontinente, o Pangaea. Aos poucos, essas terras se separam. Os continentes se afastam uns dos outros, até chegar à configuração atual. Processo conhecido como deriva dos continentes. Os Montes Urais e os Montes Apalaches já existiam na época do Pangaea. Eles surgiram do choque entre as diferentes placas continentais ao formarem o supercontinente. Há 225 milhões de anos, forma-se uma grande fenda no sentido leste-oeste. O mar ocupa essa fenda, dividindo o Pangaea em 2 grandes continentes, Laurásia ao norte e Gondwana ao sul.
as porções de terra da futura Índia e da Antártida também começam a se separar. Há cerca de 180 milhões de anos, a América do Sul separa-se da África, e ao norte, a América do Norte vai desligando-se da Laurásia. A Índia começa seu percurso em direção à Ásia. Há 100 milhões de anos, a América do Sul desliga-se completamente da África. A Groenlândia começa a se separar da Europa, e a América do Norte se afasta da massa de terra eurasiana. A Índia choca-se com a Ásia há cerca de 60 milhões de anos. Atualmente, a deriva dos continentes continua. A América do Sul segue afastando-se da África, e o Atlântico Sul cresce, em média, 7 centímetros por ano. As montanhas rochosas, a cadeia Atlas, as cordilheiras dos Andes, dos Alpes e do Himalaia são testemunhas desse processo. Elas são dobras na superfície terrestre provocadas pelo choque entre as placas oceânicas e continentais durante seu deslocamento. Estamos vendo uma explicação interessante de como os continentes teriam se separado, eles estão sob placas tectônicas e na verdade eles continuam se movimentando. Essas placas, nós vamos ver a sequência de como que elas se movimentam, tá? Então aqui, ó, nós vimos iniciar também essa imagem aqui. Todos os continentes estavam juntos na Pangeia, e eles começaram a se separar lentamente aqui, e a sequência para cá, certo? Uma maior separação aqui, e na sequência estão mais separados ainda, vendo? A África e a América do Sul já se soltaram, se separaram, e essa atual divisão dos continentes aí, tá? Então os continentes lá, né, a avaliação tem lá falando como que era o nome do supercontinente, formava lá, o supercontinente se separou e formou depois ele se dividiu em dois, formou a Laurásia e a Gondwana, tá? Tem uma pequena avaliação também lá sobre, indicando o movimento das placas tectônicas, vocês vão identificar alguns pares de placas que se afastam, outros pares que se encontram, tá? Aqui o surgimento de uma nova placa tectônica, né, que lá no placa africana está se dividindo em mais uma placa tectônica, está no meio, né, está ocorrendo essa divisão da placa, só que é um processo bem lento, como as placas se movimentam bem lentamente, elas são muito grandes, está no processo, e também nas duas fotos mostrando a rachadura da placa tectônica, passando lá pelo Quênia e pela Somália, tá? Então vamos dar o nome de placa da Somália, certo? Aqui essa explicação é bem interessante sobre a teoria da deriva continental feita pelo cientista alemão Alfred Wegener, tá? Que nós vimos também a situação aqui em aula. É verdade que há 200 milhões de anos atrás os continentes formavam um único supercontinente chamado Pangeia? No início dos anos 1900, o meteorologista Alfred Wegener, ao observar um mapa-mundi, percebeu que a costa leste da América do Sul parecia se encaixar na costa oeste da África. Wegener começou a se questionar se os continentes poderiam ter sido unidos no passado. Para comprovar sua hipótese, Wegener começou uma pesquisa. O simples formato dos continentes não é um motivo forte o suficiente para comprovar que os continentes já foram unidos. Poderia ser só uma coincidência, como encaixar peças erradas em um quebra-cabeça. Mas em um quebra-cabeça nós podemos saber o encaixe correto das peças através do desenho da figura completa. Precisamos encontrar algo que nos mostre como poderia ser o continente antes da separação. Wegener então encontrou artigos científicos que demonstravam fósseis encontrados no Brasil de um animal semelhante a um lagarto, chamado Mesosaurus brasiliensis, e fósseis do mesmo animal foram encontrados na África. Considerando que esse animal não poderia ter atravessado o oceano, a ideia de que os continentes já foram unidos permitiria que o lagarto habitasse esses dois lugares ao mesmo tempo. Uma busca mais aprofundada permitiu localizar outros fósseis em comum entre a América e a África. Fósseis inclusive de uma planta. Após analisar as áreas em que esses fósseis apareciam, foi possível montar um paleomapa, ou seja, um mapa do passado. Como Wegener era meteorologista, também foi possível apontar evidências climatológicas de que os continentes eram unidos. Nos locais em que ele imaginava que os continentes eram unidos, foi possível encontrar os resquícios de erosão glacial, o que nos leva a concluir que, quando unidos, estas áreas passaram por um processo de glaciação, uma era do gelo. Por fim, Wegener analisou o material rochoso que formava os continentes e percebeu que justamente nas áreas em que ele propôs que os continentes estavam unidos, eram os locais em que os tipos rochosos coincidiam. Utilizando esses dados, Wegener escreveu um livro chamado A Teoria da Deriva Continental, a origem dos continentes e oceanos, e propôs a sua teoria à comunidade científica. A teoria de Wegener dizia que há 200 milhões de anos os continentes estavam unidos em um supercontinente chamado Pangeia e que desde então
os continentes estão se separando. Pangeia teria se subdividido em 2 continentes menores, Laurásia ao norte e Gondwana ao sul, e esses teriam se separado até formar os continentes de hoje em dia. Porém, mesmo Wegener conseguindo provar que os continentes haviam se separado, ele nunca conseguiu explicar o que fez com que os continentes se separassem. Por isso, sua teoria não foi levada a sério e Wegener morreu em 1930 sem ser devidamente reconhecido. Mas isso estava para mudar. Se você quer saber a continuação dessa história, se inscreve no canal, curte. Então, uma explicação interessante. Agora, nesse outro vídeo aqui, ele também vai explicar a continuação ali, como que eles pegaram a teoria do Wegener, deram continuidade dela, pegaram alguns equipamentos modernos para comprovar as ideias que o Wegener tinha, que os continentes um dia estiveram juntos, e demonstraram mais provas ainda do que o Wegener apresentou. Vamos ver aqui na sequência. Olá pessoas! No último episódio nós vimos que o formato dos continentes América e África pareciam encaixar como em um quebra-cabeças, o que levou à pesquisa para saber se no passado os continentes já foram unidos, e assim surgiu a teoria da deriva continental. Mesmo comprovando que os continentes já foram unidos e que estão sempre se movendo, não havia uma explicação de por que os continentes se moviam, até que o mundo entrou em guerra. Durante a guerra, os submarinos patrulhavam o mar e percebiam que o fundo do mar não era liso como se imaginava, mas tinha montanhas e vulcões e principalmente era possível ver o local em que os oceanos estavam surgindo e os continentes estavam se separando. Wegener estava certo. Assim surgiu a teoria da tectônica de placas ou a teoria das placas tectônicas. Essa teoria diz que a superfície da Terra não é inteira, mas é formada por vários blocos de terra, como se fosse uma bola de futebol. Esses blocos que formam a superfície da Terra são chamados de placas tectônicas, e eles vão do fundo dos oceanos até a superfície dos continentes. E na verdade são as placas tectônicas que se movem, erguendo montanhas, abrindo mares e criando os continentes, fazendo com que eles se movam. A nova teoria não apenas confirma que os continentes se movem e já foram unidos no passado. Esta nova teoria também explica que os vulcões e terremotos acontecem nas áreas de borda das placas tectônicas. E o mais importante, essa teoria explica o porquê de os continentes se separarem. Isso acontece porque o interior da Terra é mais quente do que a superfície, e essa diferença de temperatura movimenta toda a superfície da Terra. Nesse mapa podemos ver como que a superfície do planeta Terra é dividida em placas tectônicas. Hoje em dia, a teoria das placas tectônicas é mundialmente aceita, pois além das evidências do movimento dos continentes e dos oceanos, ela também traz justificativa, uma explicação de por que isso acontece. Na semana que vem, vamos ver quais são os efeitos das placas tectônicas no restante do mundo. Tá? Então aqui nessa imagem, vê os dois vídeos com imagens bem explicadas, bem interessante. Aqui a imagem lá, as animações ali lá em cima, a primeira lá em cima, né? Que é o movimento convergente, que os movimentos que as placas realizam. Lá em cima é um movimento que é chamado convergente. Tá vendo? Vai chamar de movimento convergente. Vai ter o conceito ali nos slides seguintes ali. Então, tá vendo? As placas estão se encontrando, é chamado de movimento convergente. Uma placa bate na outra, tá? A placa mais pesada entra embaixo da outra ali, e ocorre também terremotos quando elas se encontram, e também a placa que fica por cima, ocorre um dobramento nela, formando as montanhas jovens também, tá? Esse movimento aqui, nessa animação de baixo, que é chamado movimento divergente, certo? Que é o que? As placas se separando. Ocorrem também terremotos quando elas se encontram, formação de vulcões, assim como lá de cima também ocorre formação de vulcões quando elas se encontram. Então ocorre chamado aqui, ó, chamado falhamento aqui, tá? Movimento divergente, as placas se afastando uma da outra. Aqui é o terceiro movimento, o movimento transformante, tá? O movimento transformante que tem também no conceito nos slides seguintes ali. As placas realizam um movimento horizontal, ou seja, raspando uma na outra, tá? Esse terceiro movimento, o movimento transformante, que ele é mais raro de acontecer, tá? Mas esse movimento é realizado pela placa do Pacífico e pela placa norte-americana, tá? Pode acontecer terremotos também nesse movimento aí. Por exemplo, a falha de San Andreas, que fica ali na Califórnia, ali no estado da Califórnia, tá? Ela fica sobre esse movimento das placas, chamado falha de San Andreas. Já teve terremotos violentos lá, e a qualquer momento pode ocorrer um novo terremoto lá, tá? E aqui na sequência vai aparecer tá vendo? Uma placa entrando por baixo da outra, tá vendo? Mais pesada, entra por baixo da outra. E
tá vendo? Corre essas rachaduras, forma que dá espaço para subir a erupção vulcânica, que é o magma que tem lá no interior da Terra. Tá vendo aqui, ó? Placa mais pesada perto da outra. Aqui ficou por cima o quê? Fez essa dobradura aqui que forma as montanhas chamadas montanhas jovens. Alpes, Everest, Andes, assim vai. E quando ela se encontra aqui, muitas vezes que surgem vulcões ali, acontece terremotos também. Tá? Aqui na sequência vai ter o conceito do que são dos 3 movimentos das placas tectônicas, que eu pedi para vocês anotarem também no caderno. Quem quiser pode anotar também, dá um pause no vídeo aí e anota os 3 conceitos aí: movimento convergente, divergente e transformante. Tá? Aqui, ó, vai falar a comparação que nós vimos na aula lá sobre a divisão das placas tectônicas, seria semelhante a casca do ovo trincado, né? A divisão dela seria semelhante, tá? Os estudos indicam aí, não tem um número certo de placas tectônicas, o estudo indica que teria 14, 15 placas tectônicas no mundo. Agora, formando mais uma placa tectônica lá no continente africano, que vai ser a placa da Somália, tá? Daí, tipo assim, dá pra fazer uma comparação também entre as 3 camadas internas da Terra e as 3 partes do ovo também, né? Então, a crosta terrestre, que é a camada que nós vivemos, seria a casca do ovo, o manto da Terra ali, as duas, né? Tem 2 mantos, manto superior e manto inferior seria a clara do ovo, e o núcleo da Terra seria a gema do ovo, que seria a parte lá no meio da Terra, a parte mais quente, camada mais quente e tal. Então, a crosta terrestre é a camada em que nós vivemos, tá? Então, tem mais ou menos 55 km, a perfuração mais profunda que o ser humano fez até hoje foi cerca de 12 km, quer dizer, o ser humano não chegou ainda nem perto de chegar no manto através de perfurações, tá? Aqui, equipamentos que medem a intensidade dos terremotos, o sismógrafo, que é um equipamento mais antigo ali, lá a agulhinha do sismógrafo se mexendo lá, um pouco mais recente, e aqui um sismógrafo computadorizado, tá vendo ali? Tá? Então, para medir a intensidade dos terremotos é utilizada a escala Richter, né? Tá? Pode anotar o conceito aí também. Ela varia de 0 a 10. O terremoto mais forte até hoje foi 9,5 lá no Chile, certo? Teve um 9,2 também no Alasca. E mostra aqui a sequência. Então, um terremoto de 5 graus, tá? Ele é 10 vezes mais forte do que um terremoto de 10 graus na escala Richter. E assim vai. O de 6 é 10 vezes mais forte que o de 5, assim por diante, tá vendo? Então, o mais forte hoje foi 9,5. Aqui mostrando o que cada terremoto causa, certo? Aqui a escala de Mercalli, né? Também alusão a um cientista que fez assim, um sismólogo, tá? Essa escala aqui, ela mede os danos causados pelos terremotos. Então, nem sempre, às vezes pode ser que aconteça um terremoto mais fraco causar mais dano do que um terremoto mais forte, porque depende do lugar onde ele ocorra, tá? E às vezes ocorre num deserto, lugar montanhoso, que não causam muitos danos materiais. E vimos também, às vezes, ocorrem 2 terremotos, podem ocorrer em áreas urbanas, algumas casas e prédios resistem mais. Vimos a questão lá do exemplo do Japão, que eles estão fazendo prédios lá com amortecedores e os pêndulos lá e tal, que eu abri o slide lá sobre o Japão, mostrando aqueles prédios, que lá o Japão está numa zona de encontro de placas tectônicas, assim como o Chile também. Esses países aí que estão na região de encontro de placas tectônicas estão mais sujeitos à ocorrência dos terremotos. Aqui, ó, fala sobre os terremotos, né? Quando as placas se encontram, se afastam, elas também realizam um movimento ali de raspar uma na outra. O lugar lá no centro da Terra, lá no interior da Terra, onde ocorre o terremoto, é chamado de hipocentro ou foco, certo? Então, o sismo ali é o tremor de terra, onde ocorreu o chamado de hipocentro ou foco. E lugar e as ondas vão se espalhando, por exemplo, né? Vão se espalhando desde onde ocorre lá o tremor de terra. E o primeiro lugar da superfície terrestre que é atingido é chamado de epicentro. Então, o epicentro é o primeiro lugar da superfície aí onde é atingido pelas ondas sísmicas aí, tá? Então, pessoal, resumindo da aula, tentei fazer o mais curto possível. Então, vou colocar no Drive lá também todas as imagens, os arquivos, quem quiser pode acessar pelo Drive lá também, certo? Caprichem na prova lá, tá?